E aí, pessoal, tudo bem? Neste fim de semana começou o March Madness, né, que é o mata-mata do basquete universitário dos Estados Unidos. É um dos maiores eventos esportivos dos Estados Unidos, só perde para o Super Bowl em relação à audiência de TV e valor de patrocínio para um evento único. Tudo bem, o March Madness não é exatamente um jogo, né? É um evento único que, na verdade, é todo um chaveamento de playoff ali com 68 times, né? Primeiro 4 ali, 4 confrontos preliminares para definir 64, e aí sim começa um 32 avos, um 16 avos, oitavas, quartas, semifinal, final. De qualquer maneira, o March Madness é um torneio gigantesco de time basquete universitário. E o grande apelo dele, eu já fiz vídeo aqui sobre o March Madness, acho que no ano passado, não, no ano passado não teve, acho que no outro ano ainda, sobre qual é a força do March Madness, é justamente o que o nome dele vende, a loucura de março. É um torneio maluco. Você junta times dos Estados Unidos inteiro, que ficaram disputando uma temporada do basquete universitário com mais de 300 times, e bota eles para jogar em mata-mata, em jogo único só, não é aquele playoff ali, melhor de 5, melhor de 7, né? Jogo único, um jogo só. Como é time universitário, além de tudo, são mesmo os melhores times são compostos por jogadores ainda um pouco inexperientes, tudo, que acabam sendo muito mais suscetíveis a oscilações técnicas e até, eventualmente, a sentir um pouco a pressão do momento, porque de repente estão fazendo jogos ali com uma audiência que eles não estão acostumados, tudo. De repente tem mais dificuldade de sair ali de uma armadilha tática montada pelo técnico adversário, e muitas surpresas acontecem. E esse é o grande apelo, né? Ficar vendo essa maluquice ali de, às vezes, grandes times, grandes universidades sendo eliminados por faculdades regionais que muita gente nem ouviu falar. Esse apelo da loucura do torneio é muito interessante e me faz ficar pensando se não dava para fazer um March Madness no Brasil. E eu acho que dá. Só que assim, a gente vai ter... É uma brincadeira, um exercício um pouco de imaginação, e até convido você, sobretudo quem gosta de esporte universitário, esporte americano, não universitário em geral, que talvez já conheça um pouco mais a mecânica do March Madness, pensar, mas mesmo que não é, fica imaginando como seria. A gente teria que só desmanchar um pouco algumas coisas que já existem no futebol brasileiro para fazer caber. Mas daria um torneio legal. Se é o melhor para o futebol brasileiro como um todo, eu já tenho dúvidas, mas seria um torneio bem legal. É lógico que teria que ser com futebol, né? Porque o futebol brasileiro, futebol aqui no Brasil é o único esporte que tem uma quantidade tão grande assim de times que conseguiriam ser minimamente competitivos, né? Mesmo que se você for comparar um time da primeira contra um time da quarta divisão, você consegue imaginar uma zebra acontecer, né? Você consegue imaginar num jogo único um time da quarta divisão eventualmente ganhar um time da primeira divisão. Isso acontece todo dia nos estaduais. A gente vê, às vezes, ainda mais considerando que é jogo único, pode nem que seja um empate que vá para pênaltis. Então a gente viu, por exemplo, no Campeonato Paulista, o São Paulo empatando com o Botafogo de Ribeirão Preto, que hoje, atualmente, é um time da Série C do Campeonato Brasileiro. Se fosse um mata-mata de jogo único, esse jogo iria para pênaltis. Saber o que acontece. Como a gente teve empate entre Santos e Ituano, né, iria para que é um time da Série C também no Campeonato Brasileiro. Então acontece, às vezes a gente vê time grande tropeçar para times que estão na Série D nacional. Então pode acontecer. Então teria essa loucura ali, um campeonato, um mata-mata enorme, gigantesco do futebol brasileiro ali, que botasse os times para jogar. Eu nem falo em campo neutro, porque aqui no Brasil não daria para fazer como lá nos Estados Unidos, que eles preveem esses jogos em campo neutro, porque a torcida tem toda uma motivação, tem dinheiro até para viajar e lotar o ginásio. Não agora com pandemia, mas normalmente consegue lotar o ginásio mesmo em campo neutro. O cara já se programou, já faz ali umas semanas, tudo, já se programou para viajar e consegue lotar o ginásio. Aqui não rolaria muito, então talvez não fosse em campo neutro. Mas daria para imaginar. Como é que a gente teria que fazer isso? Alguns elementos fundamentais ali para imprevisibilidade mata-mata em jogo único e ele ser uma overdose de loucura. O fato de tudo parar, o basquete americano já parou, o basquete aniversário americano já parou.
né, neste momento. A NFL não está rolando. A Major League Baseball ainda não começou a rolar. Normalmente ela começa bem nas finais ali, nas semifinais do final do March Madness. E o basquete e o hockey estão bem no meio da temporada regular ali. Não está nada muito quente acontecendo neste momento, né? Então, meio que todo mundo consegue se concentrar naquilo. Aquela loucura passa a dominar o noticiário esportivo. Você pode todo mundo se concentrar naquilo, ficar vendo, nossa, que absurdo esse aqui, olha esse chaveamento aqui, todo mundo apostava, todo mundo pega aquela chaveona enorme, fica brincando de fazer o seu bolão ali, vem quem acerta. É praticamente impossível acertar todos, matematicamente muito, muito difícil acertar todos, né? Mesmo acertar todos os confrontos da primeira fase já é muito difícil, ainda que em geral sejam confrontos com desnível técnico até maior, sempre tem uma zebra ali no meio de 32 jogos, vai ter umas zebras cabeludas. Então, tudo parar para se concentrar nisso. Aí a gente vê uma questão de calendário ali. Primeiro, a Copa do Brasil hoje é torneio de ida e volta. Teria que ser uma Copa do Brasil. Teria que ser a Copa do Brasil, né? Você não vai criar um novo torneio para isso. Teria que ser a Copa do Brasil. A Copa do Brasil teria que ser só jogo de ida. Isso daí acho que não é um grande problema, não. Assim, se decidirem fazer a Copa do Brasil em jogo de ida, vai ter chadeira, tem clube que vai reclamar tudo, mas assim, se decidirem fazer, acho que é até mais viável fazer. A segunda questão, que é a mais ousada, tudo parar para ela. Se pensar que tem 32 avos, 16 avos, oitavas, quartas, semifinal e final, são 6 fases, né? Fazendo só 6 fases só em jogo de ida, são 6 jogos. Daria para fazer em 3 semanas, considerando sempre 2 jogos por semana. Dá para fazer em 3 semanas. Se teria que fazer uma coisa meio ousada. Você não joga a Copa do Brasil, você vai jogando campeonatos estaduais ali, como você organizar o calendário, tá? Estadual grande, pequeno, sei lá. E depois o Campeonato Brasileiro. Mas em algum momento você para tudo, 3 semanas só de Copa do Brasil. O resto do futebol do país para, e é só Copa do Brasil que vai rolar, tá? Como tem um calendário internacional com data de Conmebol, tudo, de repente você pode criar algumas janelas ali para jogos de Conmebol ali no meio. Mas assim, o ideal seria 3 semanas que só o futebol brasileiro tá rolando, para tudo para jogar o March Madness brasileiro, que não seria em março, talvez. Esse momento poderia ser no final dos estaduais, antes de começar o Campeonato Brasileiro. Só que o problema daí é que pega bem no meio da fase de grupos da Libertadores e agora da Sul-Americana, então seria mais difícil você parar tudo com Libertadores rolando, né? Ou tentar buscar alguma brecha no calendário no meio do ano, quando as competições sul-americanas muitas vezes param porque é férias dos países que adotam o calendário europeu. Então ali no meio do ano o futebol brasileiro continua rolando, de repente faz ali a Copa do Brasil, né? Tudo de uma vez só em 3 semanas. Você pode separar um mês, para dar ainda mais uma semana ali de aquecimento, tudo. Um mês ali para a Copa do Brasil rolar, tudo de uma vez, loucura total. Você pega os times, pode pegar pela classificação das divisões do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Pegando as 3 primeiras divisões, são 60 times. E daí você pode pegar ainda mais os 4 primeiros os 4 que caíram da Série C para a Série D no ano anterior. Das 64 já vai fazer um mata-mata ali, tá? Ou então você pode fazer via classificação nos campeonatos estaduais. Aí você dá o número de vagas por estado. Sei lá, se define que São Paulo tem X vagas, Rio de Janeiro tem tantas, Minas, Mato Grosso, Distrito Federal, você distribui as vagas ali, quantas vagas cada estado tem, 64 times. Se você quiser, você até pode criar uma fase a mais, fazer com 128, né? Daí você vai incluir o time da Série D ali. Seria mais loucura ainda, seria curioso. Mas dá pra fazer assim. E joga, mata-mata no pau total. Eu acho que por questão de calendário, não rola. E eu acho que também haveria muita reclamação ali de que atrapalharia a temporada, sei lá o quê. Mas olha, pensando apenas neste torneio, sem pensar no resto do calendário, seria divertido. Seria divertido um super mata-mata. Você, por exemplo, vai fazer 32, se for 64 times, são 32 jogos. Você pega os 20 times da Série A e bota cada um numa... eles não se enfrentam na primeira fase, mas depois, na segunda fase, já tem time da Série A se enfrentando. Provavelmente. A não ser que algum caia. Já teria time da Série A se enfrentando. Já teria jogo legal em jogo único.
é um torneio que teria um potencial ali de zebras, de aprisionar a atenção do público, todo mundo loucaço ali querendo ver quem passa, vários jogos acontecendo ao mesmo tempo, então você tá vendo um jogo ali, tem vários jogos se decidindo ao mesmo tempo, com time grande caindo, time grande sobrevivendo, zebras acontecendo, heróis improváveis de um time lá do interior que o cara vai lá e faz 2 gols num time grande do Rio Grande do Sul, e nossa, que zebra, aquele time do interior ali que eliminou o Grêmio, sei lá, né? Esse tipo de coisa aconteceria. O torneio em si seria muito legal. Mesmo que ele não seja viável, mesmo que não consigam criá-lo na prática por questão de calendário, por questão financeira, se bem que eu acho que um torneio que você para todo o futebol nacional, para todo mundo ficar olhando a Copa do Brasil, e com esse atrativo de jogo único, tudo que faz o negócio ficar muito loucaço, tem um poder de ter mais audiência do que teria fazendo jogos de ida e volta. Você até diminui a quantidade de jogos, mas você cria jogos com tão mais apelo e com alguns desses jogos no fim de semana que talvez o público até quisesse ver. Então acho que até financeiramente acho que poderia se pagar, essa mudança de regulamento poderia compensar. Acho que o problema maior é calendário, ter uma resistência, ter que mudar um pouco a estrutura das coisas seria mais difícil. De qualquer forma, até acho que seria um torneio muito divertido de fazer, de assistir, e eu acho que, mesmo que não dê para fazer, e eu acho que não dá, só estou fazendo uma brincadeira aqui, acho que esse aspecto loucura total, esse aspecto da imprevisibilidade do torneio maluco, é uma coisa que deveria ser mais bem explorado no futebol brasileiro. Que acho que assim, fala-se tanto no Brasileirão de pontos corridos porque ele traz a justiça, isso é um fator importante ali, até porque os clubes fazem investimentos, tudo de longo prazo, e às vezes a justiça é importante para saber que esse investimento vai dar resultado em algum momento, mas poderia trabalhar pelo menos em outras frentes para tornar a coisa mais maluca, torneios mais imprevisíveis assim. A Copa São Paulo de Júnior tem um pouco esse caráter, né? E até um pouco torneio de base, então até se aproxima um pouco ali do March Madness nesse aspecto. A Copa São Paulo de Júnior também tem um mata-mata grandão ali, com 64 clubes, também tem muita zebra acontecendo de muito time pequeno ganhando de time grande. Mas a Copa São Paulo acho que tem alguns problemas, e é tudo de uma vez só. Primeiro, ela não cativa tanto o público assim como um torneio de base. Eu gosto muito da Copa São Paulo, mas é um torneio de base. Segundo, é um torneio que acaba tendo um caráter paulista muito grande. A quantidade de clubes paulistas presentes no torneio é muito grande, então aquela legitimidade toda para a torcida nacional não é tão grande assim, né? Então, muitas das zebras que acontecem são clubes do interior de São Paulo que vão avançando, né? A vez ou outra tem clubes menores de outros estados que acabam prosperando no torneio. E terceiro, é um torneio que fica só num lugar, então assim, não é a mesma coisa, o brasileiro não tem tanto apego a um torneio de base, assim, como os americanos têm pelas suas universidades. Então acho que a Copa do Brasil seria um torneio legal, ali um candidato forte a virar um March Madness brasileiro. Não acho que vai acontecer, pelos motivos que eu já falei aqui. Talvez vocês tenham outros motivos para não acontecer, coloquem aqui nos comentários. Agora, se vocês acham que seria legal, também fala o que você imaginou, como poderia ser esse torneio malucaço ali, que todo mundo tá vendo mata-mata, com toda hora acontecendo alguma coisa diferente por todo o Brasil. E com heróis surpreendentes, com grandes decepções, com grandes fracassos ali de um time grande caindo, e daí, claro, alguns que vão avançando rodada após rodada, se salva da eliminação numa disputa de pênaltis maluca contra um timinho pequenininho, mas depois o time cresce, acaba embalando e é campeão, tem dessas coisas, tá? Se gostou, dá um joinha, não gostou, não se inscreve aqui no canal, clica no sininho e inscreve aqui embaixo as coisas que eu sugeri ou outras ali, sei lá. Tchau.